Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. E dessa vez eu venho com uma reflexão que eu já quero lançar aqui para você, tá? Para você já começar a pensar junto comigo aqui. Você já ofereceu um amor saudável para alguém e mesmo assim você não foi escolhida? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, porque isso já aconteceu comigo, então eu posso dizer de local de fala, mas também vou trazer aqui alguns conceitos para a gente desenvolver junto essa pergunta, tá? Esse pensamento. Mas antes de mais nada, se você chegou aqui agora e é a primeira vez que você está me assistindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Érica e eu estou aqui semanalmente trazendo coisas que eu pensei, insights que eu tive, conversas e, enfim, pensamentos meus para compartilhar com vocês, e aí sempre deixo à vontade para vocês também compartilharem comigo a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Então já chega deixando um like para esse vídeo circular para mais pessoas, se inscreve também, a gente tem vídeo aqui toda quinta-feira às 19h, tem vários vídeos já na playlist de podcast, e também tem outros vídeos de vida real e aleatórios que eu postava um pouquinho antes, que você também pode se interessar e ir lá assistir, tá bom? E aí já aproveita também, compartilha com mais pessoas para trazer mais pessoas para essa conversa, tá bom? Por que é que eu tô te fazendo essa pergunta? Como eu disse, eu já vivi algo assim, então posso dizer a partir deste lugar de fala. Mas também, assim, eu assisti recentemente, na semana passada, para ser mais exata, o filme do Morro dos Ventos Uivantes, este novo, né, essa nova adaptação aí, com a Margot Robbie. E aí, assim, algumas coisas do filme me fizeram pensar sobre, né, o que seria esse amor saudável, esse amor tranquilo que a gente tanto fala, né? Inclusive, eu perguntei pro ChatGPT, deixa eu pegar aqui no meu celular, porque eu perguntei para ele justamente uma definição, né? Tipo, o que seria, né, um amor tranquilo? E aí ele me trouxe alguns tópicos aqui, né? Que basicamente um amor tranquilo teria, né? Ou traria uma segurança emocional, uma comunicação clara, a ausência de joguinhos, né? De desinteresse, a confiança e a independência preservada. E aí vamos falar um pouquinho do que... Falando, né, eu concordo com esses tópicos, mas vou dizer um pouco mais sobre o que para mim seria uma relação saudável, como é que eu entendo que é a forma saudável que eu consigo me relacionar com alguém e que automaticamente é a que eu gostaria também de receber, né? É assim, eu não posso dizer que eu não seja uma pessoa ciumenta, porque eu acho que o ciúme, ele tem algumas vieses que são, às vezes, até um pouco inevitáveis. A gente acaba... tendo uma reação de ciúme, e aí depois a gente, se tem essa, sei lá, esse autoconhecimento, a gente acaba olhando para isso e falando, né, putz, acho que não tá fazendo sentido isso aqui, de repente revendo, mas eu acho que não ter nenhum impulso de ciúmes, eu acho que é um pouco difícil. Talvez algumas pessoas consigam, me conta se é o seu caso. Eu, falando por mim, eu tenho sim um pouco de ciúme e assim, eu tento lidar com ele hoje em dia de forma saudável, porque eu já soube não ser nada saudável com o meu ciúme, isso já foi um problema bem sério para mim. Então, eu busquei tentar melhorar isso com o tempo, e aí assim, eu acho também, acho não, né, eu tenho isso como o que aconteceu comigo, que assim, eu era, quando mais nova, eu era muito mais ciumenta, mas também porque eu era muito mais insegura, mas assim, enormemente mais insegura. Então assim, eu tinha de fato uma necessidade de um controle absoluto de algumas coisas da pessoa para me deixar tranquila. Então assim, eu precisava controlar algumas coisas, e aí eu também precisava de algumas validações dessa pessoa, tipo, eu precisava que ela me desse algumas confirmações, sei lá, algumas provas que me dessem segurança, e aí sim eu conseguia não ser tão ciumenta, entende? Então vamos supor que se alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, ou eu sozinha, com a minha cabeça e a minha mente criativa, tivesse algum motivo, algum gatilho de ciúme. Pela minha insegurança na época, eu realmente dava voz para isso. Então eu era aquela pessoa que às vezes
eu ia olhar e-mail da pessoa para ver se tinha alguma coisa, eu ia olhar celular, eu ia caçar, eu ia perguntar quem é essa fulana que você segue. Eu era essa pessoa, eu ia fazer um dossiê na minha cabeça primeiro e depois eu ia sair caçando provas, até de repente eu sossegar quando eu tivesse, tipo, prova nenhuma de que alguma coisa estava acontecendo, sabe? Só que aí eu já tinha causado, assim, todo um alvoroço, né? Todo um desconforto. E isso eu tô falando da Érica de 20 anos, né? Agora a Érica de 35 já não tem mais espaço para isso. Então, eu hoje em dia já não sou a pessoa que se importa com quem segue, quem não segue, quem tá lá comentando, quem não tá, quem dá like, quem não tá. Eu, sinceramente, não tenho mais esse tempo para pensar sobre isso. Mas eu acredito que também porque eu me sinto uma pessoa mais segura hoje em dia. Então eu realmente não vejo por que fazer isso, sabe? E aí esse é um exemplo. Por exemplo, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então, de repente, eu tenho o meu perfil aberto, apesar de não ter muitas pessoas no meu Instagram, mas eu faço vídeos aqui, eu tenho um canal de tarô e eu conheço pessoas, eu converso com elas, enfim. E esse ponto do ciúme para mim é um ponto delicado. Se de repente eu sinto que alguém tem este nível de ciúme que eu comentei que eu tinha. Hoje, para mim, é algo que faz com que eu não entenda como saudável, né? Eu veja isso como um ponto de, putz, talvez isso aqui seja um problema pra gente ter, de fato, uma relação que seja, né, tranquila. E aí uma outra coisa também que eu percebo, essa questão mesmo da, como se fala? Da estabilidade, mas no sentido de constância, era essa palavra que eu queria. Eu sinto também que, assim, claro que a gente precisa se sentir seguro, a segurança emocional dentro do relacionamento, ela é importante, não só a nossa, mas o que o parceiro nos oferece também. Só que aí, assim, eu acho que isso a gente conquista e consolida com constância. Então, quando a gente tem constância em tudo que a gente faz, ou seja, se eu sou uma pessoa que costumo ser carinhosa, eu vou ser carinhosa todo o tempo. Em todos os meus contatos com essa pessoa, em todas as vezes que a gente se vê, em todas as vezes que a gente se falar. Outra coisa também é a constância mesmo da conversa, assim. Se eu começo uma conversa, se eu começo a falar com uma pessoa de uma forma muito exagerada, então assim, eu vou falar com ela todos os dias, por horas, eu vou ficar horas falando com ela. E aí, de repente, eu vou disso para um total zero de falar com essa pessoa. Isso para mim entra nisso dos joguinhos que tava falando aqui, que uma relação tranquila não haveria. E aí já não existe mais constância. Aí você acaba entrando nisso de quente frio e briga de gato e rato. E aí também, já é outra coisa que eu já olho para isso e falo, não, aqui não tem tranquilidade, não me oferece uma relação tranquila, porque a gente já começou a fazer esse tipo de instabilidade, né? E acho que, por último, uma coisa que eu prezo, e aí eu deixo o outro também ser assim, então acaba sendo, por muitas vezes, até bem mal interpretado, é que, assim, eu tenho a minha independência, né? Eu sou uma mulher independente, eu conquistei essa independência com muito custo, muito trabalho, muita luta. E, então, eu também saí de uma relação bastante... Que eu tinha essa parte tóxica e o outro lado também tinha a sua parte, então foi uma relação bastante carregada, ela me moldou em muitos sentidos, então quando eu saí dela eu precisei meio que me redescobrir, então eu consigo hoje saber quem é a Érica e reconstruir muita coisa, então eu prezo muito por essa minha autenticidade, por essa minha liberdade, pelo espaço que a Érica tem no mundo enquanto indivíduo, sem ser a namorada, a esposa de alguém, sabe? E aí, isso pra mim é importante. Eu, então, sou a pessoa que continuo tendo as minhas coisas, continuo tendo a minha vida, continuo tendo os amigos, os programas que eu já fazia com eles, gosto ainda de fazer algumas coisas sozinha, saio bastante sozinha, enfim. E isso, pra mim, se manteria. Mesmo que eu entrasse numa relação, pra mim hoje precisaria se manter assim. E ao mesmo tempo, então eu também penso, né, que eu daria esse mesmo espaço para a pessoa ter as individualidades dela. Então, o cara que gosta de jogar bola, pô, vai jogar sua bola. O cara que, sei lá, gosta de sair com os amigos, vai sair com os amigos. Eu acho que
isso seria tranquilo para mim de permitir, sabe, de nem permitir, porque a palavra nem é essa, mas assim, isso não me afetaria. Se na relação houvesse essa tranquilidade no sentido de estrutura emocional, assim, eu confio nessa pessoa, porque eu sei que estamos juntos, e também assim, o fato de talvez eu pensar que eu possa proibi-la de fazer algo é o que garante que ela não faça nada, não me traia, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, eu sim prefiro pensar que assim, poxa, se a gente quer ter uma relação tranquila e saudável a partir da confiança, você vai precisar confiar de que eu tenho bom senso para sair sozinha ou sair com as minhas amigas, fazer as minhas coisas, sabendo do meu papel, da minha fidelidade, da minha cumplicidade com você, e o mesmo serve para você, e a gente vai conseguir manter uma relação dessa forma. Isso para mim hoje é muito inegociável. Eu acho que de todas essas coisas, as outras duas, eu acho que até eu consigo pensar, conversar, rever, sabe, readequar. Mas essa questão da liberdade, essa questão da independência, na verdade, né, da individualidade, para mim é realmente algo que eu não abro mão mais por conta do que eu falei da minha relação anterior e porque eu também já me vi, eu me conheço, né, já me vi a pessoa num relacionamento mais controlado, controlador e tudo mais fechado, eu sei a pessoa que eu me torno e eu não gosto dessa versão minha e não gostaria de voltar para ela. Então, eu faço de tudo para não voltar, sabe? E acho que essa é uma das coisas que, para mim, se tornou inegociável, né? Por esse motivo. Mas é como eu falei até, às vezes isso é bem mal interpretado, porque tem muitas pessoas que, de repente, não estão prontas, de repente, para receber um amor tranquilo, porque elas podem achar isso um desinteresse, sabe? Elas podem ver isso como, poxa, essa pessoa nem briga por mim, ela nem se manifesta, ela nem dá um piti, ela nem tem um ciúme. Então é porque ela não se importa, ou porque ela tem várias pessoas na fila e tá falando com um monte de gente ao mesmo tempo. Enfim, isso muitas vezes é interpretado de uma forma completamente contrária. Não a do, cara, eu quero te oferecer uma estabilidade, eu quero te oferecer uma relação em que a gente confie mutuamente um no outro e tenha uma relação tranquila. Acaba entrando mais nesse ponto de, eu acho que você de repente não se importa o suficiente ou qualquer outra coisa desse tipo. Ou a pessoa pode simplesmente também achar muito monótono, né? Muito monótono, muito chato. E com o tempo, querer que tipo, tá muito parado, sabe? Então eu quero instabilidade. Eu sinto falta de gerar essa instabilidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou atrás de provocar ciúme, eu vou atrás de provocar instabilidade, eu vou ficar fria de repente, eu vou mudar de humor, eu vou fazer coisas com que eu faça na cabeça, muitas vezes, das pessoas, é fazer com que venha a intensidade, porque eu amo intensamente no conflito, na briga, na possessão, sabe? Em tudo isso que não é saudável e não é tranquilo, de forma nenhuma é tranquilo. E aí, então, a gente acaba não conseguindo estar pronto para receber um amor tranquilo, porque a gente se assusta com ele, ou a gente acha estranho, a gente não se acostuma com a ideia, né? E também, como eu disse, eu também já fui algumas vezes bem mal interpretada nesse lugar de tipo, mas ela é independente demais e ela gosta de fazer as coisas sem mim, então tá meio que me deixando para trás, tá meio que me rejeitando. Ou não quer que eu vá porque vai aprontar, ou assim, não posso confiar porque essa pessoa é muito bonita ou muito carismática. E aí, qualquer lugar que ela vai e ela tem alguém cantando ela, falando com ela, então assim, como é que eu vou me sentir seguro sabendo que essa pessoa, em qualquer lugar que ela vai, alguém dá em cima dela, não tem como, não sei o quê. Mas aí, assim, isso tem muito mais a ver com quem está falando, com quem está inseguro, do que com o que o outro faz. Porque, falando por mim, pelo menos, eu realmente saio e às vezes acontece de ter uma coisinha ou outras pessoas estarem me olhando, eu estar chamando atenção, mesmo sem querer chamar. Mas aí, assim, é como eu sou, é a forma que eu sou, e assim, eu não pretendo e não quero me esconder, porque isso pode incomodar alguém. O que eu quero, o que eu gostaria é que essa pessoa conseguisse lidar melhor com isso. Então, que ela de repente se sentisse mais segura de que, independente do que for, os meus olhos estão para ela, eu estou com ela por uma decisão minha e que eu sou leal a isso. E também que, assim, poxa, de repente, cara, sabe, olha o mulherão que eu tenho, entende? Tipo,
Ao invés disso ser um completo problema, ser o contrário, ser tipo, nossa, cara, porra, ela é uma pessoa tão da hora que todo mundo em volta admira e olha e fala e tal, mas no fim das contas tá comigo, entende? Um certo tipo de admiração e orgulho, sabe? E não um tipo de competição ou de posse, né? De tipo, não, mas não posso confiar porque senão vai me trair, senão vai não sei o quê. Aí deixa de ser tranquilo, né? Deixa de ser saudável, como eu falei. E aí, assim, o que isso me faz pensar também, né? Eu já tive esse pensamento algumas vezes, infelizmente. Que assim, como eu disse, isso já aconteceu comigo, não uma vez, mas algumas. E eu sinto então que assim, por mais que eu tenha oferecido algo que eu entendo que é um caminho para ser algo mais tranquilo, para ser algo mais saudável, mesmo que eu tenha tentado fazer isso, ainda assim eu não fui escolhida, né? No fim das contas, em uma situação específica, a pessoa decidiu seguir com uma outra pessoa que é o perfil de pessoa que precisa ter um post no perfil do Instagram dela falando quanto te ama ou a ama para se sentir segura. É esse tipo de pessoa que precisa afirmar ali, tem gente aqui e respeitem isso, sabe? Não é o tipo de coisa que eu faria, mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Mas, como já aconteceu isso comigo, então eu já cheguei a me pensar, assim, me perguntar se de repente essa minha independência, esse meu jeito mais de realmente buscar ser um pouco mais saudável, ou até realmente a minha independência, sabe? Eu saber que as pessoas são livres para ir embora quando elas quiserem, e assim como eu também sou, então eu lidar com isso dessa forma e trazer essa independência emocional, se isso de repente era o que fazia com que as coisas não dessem certo, então automaticamente que eu deveria deixar de ser, sabe? Que esse seria o problema. Só que, como eu disse, eu já vi algo diferente disso, né? Eu já me vi a pessoa diferente disso, mais insegura e mais moldável. E você se perde de si. Você se perde. Eu deixei de ser quem eu era. Eu voltei a ser agora, né? Agora vocês me conhecem a pessoa que eu sou, sempre fui. Mas eu deixei de ser essa pessoa por realmente sentir que eu era demais, sabe? Que eu era independente demais, expansiva demais, que eu chamava atenção demais, que eu sou carismática demais, tudo demais. Então aí eu queria ser de menos. Eu falava pouco, eu era quase que invisível nas coisas, eu era retraída, eu tinha vergonha, eu me vestia de forma mais a me esconder, eu fazia de tudo para de repente ser menos, para caber numa relação e para não gerar nenhum tipo de insegurança no outro, para que o outro se sentisse seguro comigo. Só que é isso, eu simplesmente me perdi nesse meio do caminho e depois para descobrir quem eu era de novo, me custou muito. Então, por mais que eu tenha tido esse pensamento em algum momento, de tipo, poxa, será que eu devia tentar me caber de novo? Eu sei que a resposta para mim mesma é tipo, não, você não deve, não deveria. Isso, ninguém deveria ter que fazer isso, na verdade. O que você pode esperar apenas é que você, com isso, se torne alguém que filtre mais, seja mais seletiva, e que com isso você consiga trazer e abordar pessoas e, né, atrair pessoas que vejam de fato com o mesmo olhar que você vê esse comportamento, o seu jeito de ser, e que também esteja buscando uma relação tranquila, assim como você está, sabe? E que realmente esteja pronta para ela, né? Porque como eu falei, às vezes a gente fala e pede por uma relação tranquila, mas quando ela de fato se apresenta, a gente percebe que não está pronto e a gente não consegue lidar com ela na sua calmaria, né? E infelizmente muitas vezes a gente, por não estar pronto para essas relações, a gente acaba optando por outras relações que tragam mais daquele gatilho de instabilidade, de adrenalina, de empolgação, que é como a gente está acostumado a se relacionar. Mas é isso, me digam aqui se vocês já tiveram algum tipo de experiência assim, o que vocês acham também sobre, se vocês tiverem já uma opinião sobre isso, compartilhem aqui comigo, que eu vou querer muito saber, e vamos conversar sobre isso, que eu acho que tem muito do que a gente pensar realmente, assim, e aí é muito de, tipo, meio que autoanálise mesmo, sabe, o quanto de fato a gente tá pronto
E o que a gente pode fazer também, se a gente não se sente pronto, o que é que a gente pode fazer para estar pronto, né? Como é que a gente começa a se preparar para um amor tranquilo? Bom, e no quadro Entre Pensamentos de hoje, eu vou falar então do filme que eu comentei aqui que eu assisti, que é o Morro dos Ventos Vivantes, essa última adaptação com a Margot Robbie, em que essa adaptação especificamente, ela me trouxe esse pensamento, porque ela é bem focada, bem voltada para a relação ali da Catherine e do Radcliffe, que é a Margot Robbie, e o outro rapaz que eu esqueci o nome dele agora, mas que, assim, ela é bem focada nisso, né, nessa relação dos dois. Eu vou falar um pouquinho aqui, então talvez eu dê um pouco de spoiler, mas aí vocês, se não quiserem saber, só avancem o vídeo, tá? Mas basicamente, assim, eles dois conhecem quando criança, ela é de uma família rica, burguesa ali e tal, e ele é meio que um bastardo ali que alguém abandonou na rua e tal, e aí o pai da menina decide abrigá-lo, né, entre muitas aspas, porque ele acaba vindo até para ser um pouco de um serviçal, ele vem para ficar ali com ela, acaba, sabe, sendo meio que um petzinho pra menina ali. E aí, assim, eles dois acabam fazendo amizade, né, e ficam muito próximos, inclusive é muito bom porque o menino, o Radcliffe pequeno, é interpretado pelo menino que fez o Adolescência, que eu não lembro o nome dele agora, mas é muito bom esse ator, né, então é muito bom ver eles ali quando criança, e assim, é isso, eles viram amigos, eles fazem tudo juntos, estão sempre grudados e tal. O pai dela é bem abusivo, bem difícil, então ele é bem ruim com os dois, então eles também fazem meio que este laço, né, o Radcliffe meio que toma essa frente de protegê-la e tudo mais, sabe? E aí, assim, quando eles crescem, enfim, a família foi decaindo porque o pai dela é viciado em jogos, então vai gastando toda a fortuna da família e a família vai ficando cada vez mais pobre. E aí, quando eles crescem, ela já tá ali passando, de certa forma, né? Porque é do século XIX essa história, então ela já estaria passando da idade de se casar. E aí aparece ali um conde, uma pessoa que se torna vizinha deles ali, e ela vê nisso a oportunidade de se casar e de se casar com alguém com dinheiro, né, para poder sair daquela situação, deixar aquela pobreza. E aí, então, assim, o Radcliffe era o serviçal deles, ele nunca foi tratado como igual, pelo menos não nesse filme, né? Então, assim, meio que ele não tem nada, assim, não teria para oferecer para ela o que ela estaria procurando. Então eles se gostam, você já percebe que eles se gostam, né? Só que existe isso, do tipo, ela fala que não, porque ela tem que procurar alguém, de repente, ali mais rico e tudo mais, e ele provavelmente não se sente à altura e tudo mais, então ele também fica na dele. E aí, no fim das contas, ela decide, então, se casar com este cara, e com isso o Radcliffe decide ir embora. Porque, tipo, ele fala, então tá, né? Não vou ficar aqui pra ver isso, enfim. E aí, assim, ela até se arrepende e tal, mas aí ele já tinha ido embora, então ela decide seguir com um casamento, ela se casa, a família nova dela trata ela muito bem, ela deixa aquela pobreza de fato e vai pra realeza, tem uma vida de luxo e pomposa e tudo mais. E aí, anos depois, o Radcliffe volta, rico, que não explicou como, ninguém sabe como é que ele voltou rico, mas aí ele volta com essa ideia, né, do tipo, aí, agora, se esse era o problema, agora eu tô aqui. Só que, tipo, era o século XIX, né? Então ela casada, ela não podia simplesmente abandonar, deixar, não existia divórcio, não tem isso, né? E aí eles acabam começando a ter um caso, né? E aí, assim, o que é que começa a ficar bastante complicado pra mim? Porque até então eu achava, ok, ele tinha uma relação com ela, como eu disse, de que eles cresceram juntos e ele a protegia desde criança, porque ele via o que o pai fazia com ela, então era bonitinho de ver, sabe? Era ok de ver. Mas aí nesse momento em que eles começam a ter esse caso, você começa a ver o quão obcecado ele é por ela, assim, tipo, ele é completamente obcecado, tanto que ele foi embora, e sei lá o que foi que ele foi fazer, que ele foi enriquecer, provavelmente sempre com o intuito de voltar, ele sempre teve o intuito de voltar para a vida dela, então, tipo, ela nunca saiu do centro da vida deles, sabe? E eles tinham, porque também eles não tinham até então realmente ficado, né? Eles começam a ter esse caso ali quando ela já tá casada. Então eles também tinham essa química, essa atração, essa coisa enlouquecedora entre os dois, só que
enfim, né, as circunstâncias não tinham permitido acontecer ali, e aí então eles deixam isso extravasar. E aí, poxa, tem toda a parte né, da química, do sexo à flor da pele, da intensidade, toda essa parte gostosa mesmo de viver isso. Só que ao mesmo tempo, assim, ele é literalmente obcecado por ela. Ela também, de certa forma, é assim, mas ela tem algum momento ali que ela vê isso como, tipo, não, peraí, isso tá errado. A gente não pode continuar, porque, né, poxa, o cara que, meu marido, ele é uma pessoa legal comigo e tudo mais, ele nem merece que eu faça isso com ele. Então, calma, vamos lá, pera. E aí, quando ela faz isso e afasta ele, só pra cutucá-la, enfim, se vingar dela, enfim, ele decide se casar com uma menina lá e trata muito mal essa menina, muito, muito mal mesmo, assim, horroroso a forma como ele trata ela. Só que é somente para fazer a Margot ficar, né, a Catherine ficar mal, e ela realmente fica, ela fica na míngua, assim, ela, enfim, ela meio que desiste de viver, ela para de comer, ela não sai do quarto, ela desiste da vida. E aconteceram algumas outras coisas ali também e tal, mas de forma geral ela acaba se entregando e acaba morrendo. E aí tem todo aquele momento que seria, né, a parte romântica e bonita e da tragédia, né, porque como um bom Romeu e Julieta, que ele vai e sabe que ela morreu, então ele pega o cavalo dele da fazenda da casa que ele mora e vai até a dela, e chega lá desesperado e vai pegar ela no colo e ela já morta e fala com ela, não sei o que, toda aquela dramaturgia, sabe? Que eu entendo que era, né, o que se cultuava na época, tem várias, inclusive, tragédias que são assim, mas hoje em dia me faz pensar e me faz questionar isso de, poxa, será que então a gente continua pensando, ou seja, a gente continua vendo que esse tipo de amor, esse mais obsessivo e sabe que a pessoa é o centro do seu mundo e você não consegue viver sem ela e você prefere morrer a não estar com ela, que isso ainda seja o que a gente cultue e espere do amor, sabe? E foi daí que eu pensei sobre o amor tranquilo, porque me deixou muito alarmada isso, assim, de tipo, poxa, a gente, não só nessa situação, esse filme, como é uma tragédia, é bem mais caótico, mas a gente vê várias outras histórias, né, novelas e séries, enfim, em que os amores, eles precisam ser complicados, eles precisam ser tempestuosos, as pessoas às vezes precisam ter muitas idas e vindas, ou ser muito complicado para ficar junto, enfim, para que aparentemente a gente veja esse amor assim, nossa, mas olha como eles se amam incondicionalmente. E a gente acaba tendo bem menos retratações, e por isso eu acho que a gente acaba perseguindo menos essa ideia de um amor calmo, um amor tranquilo, um amor que é estável e é para acontecer. E simplesmente as pessoas fazem o melhor delas para estarem juntas e não há uma grande barreira, sabe? Não há nada o que se lutar, não precisa se pegar um cavalo branco e buscar sua donzela na torre, sabe? Mas eu percebi com isso que o filme, ele, né, focou muito nessa versão, dessa forma. Não sei, eu não vi muito bem o que a crítica tá achando dele, assim, mas assim, eu achei algumas coisas boas quanto à filmagem, fotografia e tudo mais, mas, como eu disse, essa parte, assim, do enredo, né, da história, do roteiro, eu queria que, de repente, ela tivesse tido um toque um pouco mais atual, sabe? Que numa releitura ela tivesse algo um pouco mais de uma visão um pouco mais do século atual, para a gente talvez indagar uma outra forma de amar, sabe? Um outro jeito, um outro final, de repente, não sei, mas que não fosse tão, não precisasse ser tão denso, tão pesado, sabe? Para você ver como um grande filme de romance, entendeu? Mas é isso, se você tiver interesse de assistir, eu recomendo, acho que é um filme que vale a pena ver, para você também ter a sua opinião. Se você já assistiu também, comenta aqui para mim, ou se você já viu alguma das outras adaptações também pode comentar, ou ler o livro, né? Pode me contar, que eu acho que tem bastante coisa que deve ser diferente, pelo que eu vi alguns comentaristas falando, né? Que a história do livro é um pouco diferente, mas enfim, me conta aqui o que você achou. E também o que você pensa sobre isso, né? Você é desse tipo de pessoa que
enfim, ama essas histórias mirabolantes de filmes e dramas e novelas em que o amor é muito custoso e aí você finalmente tem um final feliz e aí você, enfim, de certa forma, ainda espera que isso aconteça contigo? Me conta aqui, por favor, tá? Que eu vou querer saber. Mas é isso que eu tenho para esse episódio. Hoje eu não tenho tirei do rascunho porque eu não tenho nada de muito relevante para falar. Então, não vou ter, não vou estender ainda mais o episódio por isso não. Eu espero que você tenha gostado, espero que você esteja aqui comigo num próximo episódio, tá bom? Pra gente conversar um pouco mais. E então até lá. Um beijo. Tchau.